Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Estamos de No volta. nosso primeiro episódio, de 2025. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Então, a gente está lá no podcast, @segurançalegal.com, YouTube, Mastodon, Blue Sky e Instagram, né, Vinícius? Então, se você quer nos acompanhar, pode buscar uma dessas formas ali. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo, você já sabe, né? É sempre, até só um parênteses aqui, Vinícius, a gente sempre repete isso, 2025 começa, eventualmente se você nos acompanha, sempre houve essa parte inicial aqui, mas é importante também para quem não, quem está chegando agora, ou às vezes quem quer se comunicar com a gente, né? Eu comecei a ouvir um podcast novo de história, e o cara não falava, não falava lá sobre o Pix e o Apoia-se, mas ele não falava como entrar em contato com ele, não conseguia achar o cara na internet, por incrível que pareça. É bom o podcast? Bom, depois eu te passo aqui, mas é bom. História... Bom, agora que você tu tem que dar dica, dá dica pro pessoal. Mas depois eu pego enquanto você estiver falando. Tá, enquanto a gente estiver falando, tu cata e dá a dica. Então, no final do episódio de hoje, o Guilherme vai dar a dica então, no podcast de história. Fique até o fim. A única coisa que vai importar é o episódio de história. Guilherme, uma coisa que agora eu esqueci. Quando tu leu o início ali, tu disse 2024 ou 2025? Que no roteiro tá 2024. Não, aquela parte ali do roteiro é da gravação que a gente faz depois, tá. Então tá. Que susto, porque eu não lembrava de ter ouvido falar aquilo aí. Tá, ok, vamos lá. Mas não que já não tenha acontecido outras vezes, mas, Vinícius, tem o Apoia-se, apoia.se/segurança legal, contribua com um projeto independente de produção de conteúdo e você vai ter acesso aí ao nosso grupo lá do Telegram e também, eventualmente, a sorteios. A gente acabou de fazer os sorteios aí das canecas, enfim. Blog da Brown Pipe, visite lá no brownpipe.com.br, que é a empresa que mantém esse podcast lá desde o seu início também. O mailing semanal, que você também pode se inscrever e receber algumas das notícias aí mais importantes. Lá no blog da Brown Pipe também a gente tem os e-books, né? Então tem o e-book de gestão de incidentes, o e-book de Entendendo LGPD e mais recentemente o e-book da rede hoteleira, bem nichado, bem específico. A gente está fazendo algumas coisas nesse sentido também. E aqui no YouTube, muito importante, se você está nos assistindo no YouTube, é importante, todo mundo que vê YouTube sabe que os caras sempre falam isso. Curta, se inscreva, assine o sininho. Mas é importante também que a gente diga isso. O próprio algoritmo, ele valoriza vídeos que buscam engajamento. Então, se você puder, né? Dá uma olhada, dá aquela moral pra nós. Dá uma moral pra nós. Dá uma moralzinha pra gente que se está vendo no YouTube, né? Guilherme, e também lembrando que neste canal do YouTube, né, se você está vendo aqui, e se você não tá só ouvindo, vai lá depois do nosso canal, tem também alguns materiais que eu gravei no ano passado ainda, bem interessantes sobre segurança da informação, alguns até bem práticos. Um deles foi autenticação para dev, se não estou enganado, acho que foi o nome que eu dei. Você vai na parte ao vivo, você vai encontrar vários desses conteúdos lá. São coisas bem práticas, bem mão na massa, assim, e úteis. Eu acho. Vamos lá. Eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza também, mas aí é mais para os iniciados, né? Porque aqui, e hoje eu acho que o episódio de hoje, você já sabe qual é o assunto, comprova um pouco a forma como a gente tem de lidar com alguns assuntos, né? Esse tema de hoje do problema do Facebook, da Meta de maneira geral, né? Do grupo Meta, que abrange as redes sociais, o Facebook é apenas uma delas. A gente fala Facebook, mas é a Meta. E agora vou dar uma provocada, né? Do problema ou da solução, dependendo de quem vê. E por que esse tema está aqui, né? É um podcast de direito da tecnologia, segurança da informação e proteção de dados também, mas a gente eventualmente ao longo desses 13 anos, Vinícius, que estamos no ar, nós gostamos de trazer questões relacionadas a essa temática de tecnologia e sociedade, né? É a aplicação de todas essas ferramentas e modelos, né, e instituições tecnológicas para a nossa vida cotidiana, e a gente entende que é um tema importante, né? Então, dentre esses 383 episódios passados, você vai encontrar várias coisas nessa linha.
Inclusive, o tema Facebook/Meta, mas antes Facebook, já passou por aqui pelo Segurança Legal outras vezes e foi no ano de 2018, foi o ano do Facebook aqui no Segurança Legal, porque lá a gente teve o episódio 148 do caso Cambridge Analytica, que a gente vai comentar um pouquinho hoje, 149, We Run Ads. Vinícius, a gente até estava conversando, qual foi o episódio, né, das audiências no Senado americano, né, que o Zuckerberg participou depois do caso Cambridge Analytica, foi o We Run Ads. Né? O título se deve ao fato de terem feito uma pergunta para ele como é que ele ganhava o dinheiro e ele disse, Senator, We Run Ads. Inclusive o episódio começa com essa frase dele. Depois nós tivemos o 173, incidente do Facebook, e o 182, Amigos do Rei, também, né, que a gente falou sobre alguns problemas e algumas questões relacionadas a certos aplicativos terem acessos especiais aos dados do Facebook. Tudo isso lá em 2018. Então, nós vamos dividir esse tema de hoje de algumas formas aqui. Né? Primeiro, nós vamos fazer esse episódio dividido em duas partes. Parte 1 e parte 2. Hoje nós vamos fazer a retomada de alguns eventos passados do Facebook e também a colocação do problema. Fique aqui porque nós vamos inclusive rodar um áudio traduzido do Zuckerberg, né? Falando naqueles áudios de 5 minutos em que ele fala as mudanças que vão ocorrer. Então, só que a gente fez ele falar português. A gente fez ele falar. A gente não, o Vinícius fez umas magias ali. Então você vai ouvir. Magia, tem um monte de ferramenta pronto. Não é magia? Eu achei que fosse. Achei que fosse mágica, mas é só Sim, tecnologia, né? É mágica. Então você vai ouvi-lo em português, fique aqui, até para ouvir todo o áudio mesmo, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre o problema, né, de maneira geral. Para no episódio seguinte, e aí nós teremos um hiato aí, né, de férias e recesso, então teremos um hiato, e lá em fevereiro você vai ouvir aí as questões mais críticas, né, as críticas que chegaram nisso, e possíveis atualizações claro, até lá. E conclusões, algumas das nossas conclusões, algumas delas também relacionadas ao cenário da segurança da informação, porque a gente entende que isso vai ter algum impacto, né? Bom, o Facebook, ele começa, e aí vai me interrompendo, Vinícius, lá em 2003, né? Na verdade, em 2003, o Zuckerberg e dois amigos criaram um jogo, que era o Face Mesh, em que mostravam fotos de estudantes... Face Match? Face Mesh. Mesh? Em que ele pode até conferir, mas às vezes a pauta nos trai. Mas eles pegavam fotos dos estudantes lá de Harvard, né? Ele era de Harvard, o Zuckerberg, e se escolhia quem era o mais atraente, né? Esse foi o embrião do que viria a ser o Facebook, né? E as fontes, né, já históricas, é interessante pensar nisso, aí já se vão 20 e poucos anos, né? Diz que ele hackeou o sistema da faculdade de Harvard, o Zuckerberg, para pegar essas fotos para alimentar o sistema dele, e isso culminou numa investigação interna, num processo interno lá, administrativo da faculdade, da universidade, contra ele, né? E aqui a gente vai trazer também alguns fatos um pouco problemáticos, né? Porque a gente sabe que esse tema ele é cercado de preferências políticas, né? Isso é totalmente natural. Enfim, você pode achar ótimo, né? Quando alguma rede social se alinha com as suas preferências políticas, mas é importante dizer que, primeiro, que essas empresas elas começaram, muitas vezes, em cenários bem delicados, complexos e envolvendo uma série de problemas. Mas, assim, elas, desde o início, começaram visando, me parece, Vinícius, ser um agente isento, né? O mais isento possível, e parece que isso que ocorre agora já traz uma mudança nesse cenário todo. 2004, aí sim, ele começa a escrever o código do que seria o The Facebook, que foi lançado em fevereiro desse ano. Lembrando que a palavra Facebook se refere àqueles anuários das universidades americanas, aqueles livros com a foto, você põe a foto de todo mundo, não só a universidade, do pessoal do segundo grau, também coloca, né? Escolas, né? Então é uma coisa bem americana, assim, né?
A gente vê em filme às vezes, então a ideia inicial era essa, né? 2004 marca né, também marca um fato aqui que a gente já comentou várias vezes nesse nosso podcast, né? Que o Zuckerberg ele chamou os usuários do Facebook de dumb fucks. Uhum. Quando perguntaram para ele, tá, mas como é que as pessoas te entregavam os dados, né? E ele disse, olha, eu simplesmente pedi, né? Isso tem uma reportagem. Outra coisa, né, pessoal? Tudo que nós falamos aqui são coisas totalmente documentadas. A gente vai trazer um caminhão de links. Eventualmente, uma ou outra coisa pode faltar aqui, mas a gente buscou documentar tudo que a gente está colocando aqui, porque a gente sabe que também é um tema delicado, né? Então, Guilherme, ele chama as pessoas. Diga. e só lembrando, tu tá certo, tá? É o face mesh mesmo, não o face match. E é uma confusão frequente, tá? É uma confusão frequente. Eu tô sempre certo, né, cara? Sim, tu tá sempre certo. Vai, segue. Pode ser. Minha mãe diz que eu sou lindo. Minha mãe diz que eu sou lindo. Eu acredito nela. Então ele chama as pessoas de dumb fucks, ou seja, idiotas, né? Esses idiotas, esses abobados, sei lá qual seria a tradução disso, né? Por justamente por colocar uma preocupação. Mas como é que as pessoas estão te dando tanta informação? Não, eu pedi, elas estão me dando. Na época, isso representava um problema. Hoje, de fato, o mundo mudou tanto em 21 anos que já não é mais um problema. Essa semana mesmo a gente viu pessoas vendendo íris lá em São Paulo, mas esse é um outro tema. Esse é um outro assunto pro segurança legal. São só problemas. 2025 começou de um jeito inesperado, né? Tá bem, tá ótimo. Vinícius, outra coisa, esse é uma das coisas que mais me chama a atenção no Facebook e nas redes sociais inteiro, que em 2006 ele cria o Newsfeed. Inventa, né? Ou ele inventa, me parece ou que pelo foi menos ele que inventou isso. Se não inventou, pelo menos foi o primeiro que fez um Newsfeed que ganhou, assim, uso massivo, né? Uma coisa assim que realmente todo mundo passou a saber o que era um feed, né? E todas as redes, eu acho que usam a ideia do Newsfeed até hoje, né? Acho que sim. Eu não consigo Porque pensar em nenhum outro quando a gente pega o... Não, deve ter alguma outra meio aleatória, não, assim, mas mas tu grandes, pega né? LinkedIn, tu pega Blue Sky, o X, o Instagram, Threads, próprio Face. É tudo na base do Newsfeed. Tem uma nova rede de fotos agora, Foto também. O pessoal do Blue Sky já começou a desenvolver um novo Instagram baseado no mesmo protocolo deles e que vai conversar com o Blue Sky também, aqueles protocolos abertos, né? Então, a criação do Newsfeed eu acho que muda tudo, né? Permite aquela coisa também que vem depois, eu até não tenho o ano, mas é o feed infinito, e esse sim é uma coisa muito problemática, né? Porque a ideia de todas essas plataformas, depois se tornou, no início não era assim, mas depois se tornou, fazer com que você fique cada vez mais tempo lá dentro. E para que você fique cada vez mais tempo lá dentro, você precisa de mais conteúdo. Né? Porque antes como é que era, né? Não sei se o pessoal que a gente já tem cabelo branco, né, Vinícius? Mas antigamente eu queria... nem mau cabelo eu tenho mais, né? Mas em 2004 eu tinha. Então eu queria ver o que o Vinícius fez. Então eu entrava no perfil do Vinícius e via, o Vinícius fez tal coisa. O Orkut também era bem assim, né? E aí com o Newsfeed eu consigo ver o que todos os meus amigos fizeram. Se você colocar lá no YouTube, primeiro Newsfeed em inglês, né, Early Newsfeed e tal, você vê os caras ensinando como desabilitar o Newsfeed, porque no início não foi uma coisa que o pessoal gostou. Não, eu não quero ver o que um amigo meu aleatório está fazendo, eu quero ter o controle sobre o que eu vejo. E 2006 foi talvez um primeiro passo em que isso caiu, né, Vinícius? Quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Isso é mais um relato, assim, a gente tá... Como tu disse, a parte de opinião, de conclusões e tudo mais, né, análise mesmo, a gente vai deixar para a parte 2. Aqui é mais um histórico mesmo da coisa e trazer o que tá aqui o que tá vindo adiante aí, né? Uhum. Bom, 2007, criação do Beacon, que era uma questão que se conectava com lojas, então você fazia uma compra numa loja e aí aparecia no feed que você interagiu com aquela loja. No início o opt-out era difícil, depois virou opt-in, e a gente buscou também trazer aqui alguns exemplos, obviamente, né, de coisas mais
não só importantes, mas também problemáticas, né? E críticas, isso hoje né? é uma zona, né, Guilherme? Isso hoje não tem aplicativo, não existe aplicativo que tu olhe que não tenha uma integração com o Facebook. Mas enfim. Uhum. Sim, é importante dizer que não é aquele beacon de ficar te perseguindo na internet, como às vezes ocorre com os cookies, né? Aqui o beacon mesmo era o nome de uma integração de lojas com o Facebook, mas a gente também tem o beacon de que faz às vezes também de um cookie, né? Mas isso é outro problema. 2012, eles mudam a sistemática de acesso, e aí vai ser interessante, porque tem um link ali também do TechCrunch que mostrava como era antes, a gente até já abordou esse se quiser mostrar aí, Vinícius, né? Também na tela, a gente tem esses elementos aqui, Esse link mas aqui, do que TechCrunch, mostra tá? a mudança que ocorre lá em 2012 na sistemática de acesso, ou seja, houve um momento ali, hoje isso é, né, mas assim, houve um momento que era muito comum que eu tivesse uma série de aplicativozinhos que ficavam consumindo os dados do Facebook, né? Joguinhos, teve o grande momento Angry Bird, hoje o Angry Bird é um produto, filme e brinquedos, Tudo. né? Mas o Angry Bird era Todo. um joguinho lá das antigas e tal, e aí ele precisava, né, de um consentimento, e 2012 marcou um pouco a forma como eles passaram a deixar esse consentimento mais diluído. Ao longo do tempo, e isso ali em 2012 fica bem claro, a gente foi perdendo o controle que nós tínhamos sobre o que a gente queria fazer dentro da rede, e esses fatos passados aqui mostram um pouco isso, mas a própria relação que a empresa tinha com os nossos dados foi se alterando ao longo do tempo, né? Então isso ocorre em 2012, esses aplicativos eles podiam postar em nome da pessoa, né, dentro da própria rede, ou seja, para mostrar o fulano de tal está jogando Fazendinha. Não lembro se Fazendinha dessa Não, época. a Mas Fazendinha Angry Birds tinha. Eu lembro que tinha. tinha. Quando eu usava o Face ainda, eu via muita gente jogando Fazendinha, assim. Fazendinha não era do Orkut, agora eu tô em dúvida se era Não, Orkut mas tinha no Face, cara. Tinha no Face. Até eu lembro de, assim, o que o pessoal... que o pessoal tem tempo de ficar fazendo isso? Mas enfim. 2012 também, Vinícius, e isso ocorreu em 2012, mas foi revelado em 2014. Aconteceu algo que a gente falou diversas vezes aqui nesses 13 anos que a gente está gravando, né? Que foi aquele infame estudo feito no Facebook. Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre ele também, né? Do contágio emocional. O Sim, Vinícius sempre comenta, sempre eu traz a baila. sempre trago esse estudo. Velho chato que Eu acho, fala do estudo. eu acho que ele já deve estar nos show notes de alguns episódios esse estudo. Mas é um Sim. estudo que se tu procurar por PNAS, tá? PNAS, né? PNAS. E Facebook Emotional Mass. Tenho Tá? aqui já, Vinícius. Tu vai cair assim, tu vai achar esse cara. A gente vai botar de novo o link lá pra vocês poderem Faltou o link olhar. desse aqui, mas sim. Não, eu já tô com ele aqui, ó. Experimental Evidence of Massive Scale Aqui. Emotional Contagion Through Social Networks, tá? Então, tá, de novo, essa tralha aqui. Mas, enfim, nesse artigo, os próprios funcionários do Facebook fizeram um estudo para ver se era possível contágio emocional em massa. E não vamos dar detalhes desse artigo aqui agora, a gente já falou várias vezes, mas no final das contas eles chegam à conclusão que sim, que é significativo o contágio emocional. Eles analisaram 600 e poucas mil, eles usaram no estudo 600 e poucas mil pessoas. Elas não foram informadas que estavam participando do estudo, tá? E eles manipularam justamente a timeline dessas pessoas, o newsfeed dessas pessoas, para coisas mais positivas, mais negativas, e depois eles mediram o impacto vendo a reação dessas pessoas nas suas próprias postagens. E isso gerou uma baita confusão. A universidade citada lá, não vou falar o nome agora, porque eu não lembro o nome da universidade onde o estudo foi feito. Não sei se tu tá à mão aí, se tu consegue ver, Guilherme. Mas Princeton. A própria universidade chegou a se manifestar dizendo que ela não tinha... A confusão foi tanto que ela não tinha nada a ver com esse estudo, tá? Porque o pessoal começou a discutir, tá, mas e cadê o comitê de ética da universidade, né? Que os caras fizeram um estudo sem avisar as pessoas que elas estavam participando do estudo, etc.
E eles simplesmente usaram a ideia de que tu aceitou lá os termos, então eles podiam te usar para fazer o estudo. Então, isso foi publicado com o nome do pessoal todo lá do Face que participou, e eles efetivamente demonstraram a possibilidade de contágio emocional em massa, que é significativo, né? Quando a gente fala em pesquisa, tem essa coisa que é significativa, Claro. o contágio emocional, né, dentro daquele grupo que eles fizeram o estudo. Ele diz aqui, estados emocionais podem ser transferidos a outros, né, outras pessoas via contágio emocional, levando as pessoas a experienciar, é um anglicismo terrível, né? Mas é horrível essa palavra. Mas a experiência... A experimentar, talvez, as mesmas emoções sem, without their awareness, sem a sua consciência. Sem estarem conscientes disso, sem estarem conscientes disso. E por que isso tá aqui, né, gente? Esse estudo demonstra em 2012 algo que ainda passa despercebido. Mas o que esse estudo demonstra e o que todas as redes sociais, talvez umas mais, outras menos, foram fazendo depois de 2012, foi se aproveitar dessa possibilidade de dos próprios mantenedores da rede realizarem em ti certas mudanças, certas induções, primeiro induções, e que alguns poderiam dizer que hoje chegariam até mesmo em manipulações. Assim, a forma como tudo isso funciona hoje, sem entrar no fato de se estão ou não manipulando, me parece que sim, em alguns casos. A própria questão das compras, né? Será que a gente sabe o que a gente compra mesmo, as pessoas, de maneira geral? A gente ainda bloqueia, né, Vinícius? Além de usarmos pouquíssimo redes sociais, mas assim, a gente bloqueia os ads nos nossos navegadores, né? É muito engraçado quando eu vejo o navegador de uma outra pessoa com propaganda. É uma outra internet. É outra coisa. É outra internet, né? Mas a grande maioria das pessoas acaba, né, sendo levada a certos comportamentos. As empresas sabem disso. E a infraestrutura de redes sociais existente hoje permitem, se eles quiserem, realizar isso de forma comprovada pelo estudo, contágio emocional, manipulação, ou ao menos indução das pessoas, né, em larga escala. 2012, então, compra o Instagram e é feito o IPO um dos maiores aí à época, em 2012, né, do Facebook. 2013 vem o caso Prism, que a gente 2013? Falou aqui. 2013 já gravávamos o podcast Segurança Legal. E o Facebook era uma das empresas que o governo americano teve acesso, então tem episódio aí, se você quiser entender o caso Prism. Já vai fazer 12 anos, né, Vinícius? Parece que foi ontem. 2014, engraçado também, vai fazer 11 anos, né? Mas em 2014 o WhatsApp é comprado. E o WhatsApp também, essa é uma outra coisa, né? Embora não seja bem uma rede social, um aplicativo de comunicação, ele passa a ter algumas funções de redes sociais com grupos hoje, né? Mas o Facebook compra, né? E depois de 2014, 11 anos, né, por 19 bilhões, compra o WhatsApp acabou entrando nas discussões do Facebook quando, por exemplo, políticas, né, de dados que são gerados, porque o WhatsApp, a conversa pode ser criptografada, mas você sabe com quem e com qual frequência quem falou com quem, né? Você sabe com quem a pessoa falou e com qual frequência e o horário. Então, esses metadados, eles podem ser importantes para uma série de outras funções e, de fato, o Facebook usa essas informações. Teve toda aquela questão aqui do Brasil, né? Dos consentimentos e, enfim, isso também aconteceu e envolveu as inter-relações entre todas essas redes. 2016, aí tem todo aquele problema aí sim já começa a alegação de fake news e teoria de conspiração, né? Teorias da conspiração nas eleições, inclusive com Rússia pagando metendo a mão. A promoção de anúncios para influenciar as eleições dos Estados Unidos. E aí dizem, Guilherme, quando a gente for entrar lá, né? A gente vai voltar nesse evento aí, porque esse momento é muito importante no que diz respeito à preocupação de regulação e punição das redes nos Estados Unidos, tá? Que leva mais tarde ao desentendimento com o governo Biden, tá? Mas aí depois isso aí fica pro futuro, tá?
Depois, ali em 2017, tem um vídeo também, vai ficar no show notes, do Sean Parker, né? Esse vídeo aí, Guilherme, eu vou fazer o seguinte, É, que é- é, eu vou só dizer, eu vou botar o vídeo aqui pra vocês verem sem põe, áudio, tá? põe. E eu vou dizer pra vocês o que foi dito em português, tá? Ele diz o seguinte: só Deus sabe o que isso está fazendo com o cérebro de nossas crianças, tá? Ele tá falando do Facebook e ele foi o primeiro presidente do Facebook, tá? E ele diz: esse processo de pensamento era todo focado em como podemos consumir ao máximo o seu tempo e a sua atenção consciente. E isso significa que precisamos dar a você uma pequena dose de dopamina de vez em quando, por meio de curtidas, etc. E isso vai fazer com que você contribua com mais conteúdo. E isso vai gerar mais curtidas e comentários. É um ciclo de retroalimentação de validação social. Tá? Isso é o que ele está falando nesse vídeo. E ele fala, os criadores, ele está falando do Facebook, tá? Os criadores do Facebook entendiam isso conscientemente. E mesmo assim nós fizemos. Tá? Não tem toda a conversa aqui, tá? Eu não estou dizendo tudo o que ele falou, mas esse aqui é só os principais destaques, mas o que ele fala nesse vídeo é que eles encontraram um jeito de hackear a mente humana, sabe? E quando ele fala esse hackear, é muito interessante que... Deixa eu até ver se eu acho a expressão dele aqui. É aqui, ó. É nesse momento aqui que ele fala de hackear, né? Assim, ó, e ele se dá conta, e é nesse momento que ele está comentando isso, eu lembro desse vídeo. Então, isso aqui aconteceu em 2017, em que ele vem... ele era o presidente que ele já era ex-presidente do Facebook, mas foi o primeiro. Então, ele está admitindo que o objetivo é efetivamente manipular as pessoas e de forma consciente. Tá? Então... Ex-presidente do Facebook, né? Isso. E é o primeiro, né? Sim, isso foi em 2017, né? 2017. Pré-Cambridge Analytica, que o Vinícius já vai falar um pouco sobre Cambridge Analytica, mas eu só quero destacar uma coisa aqui que eu acho que é importante. Isso demonstra que eles já estavam conscientes de que a presença na rede social é importante. Porque eu fazendo um cálculo muito simples e básico, quanto mais pessoas ficarem mais tempo dentro da minha rede, sem sair de lá, mais publicidade eu vendo. Claro, exato. Então, a busca por presença... Por engajamento, chegou um momento... Aí é que tá. A busca pela presença acabou culminando na busca pelo engajamento. Porque quanto mais engajamento você tiver, mais pessoas, mais tempo você passa lá. Pega uma coisa muito simples. O Instagram tem uma feature... Para mim não é uma feature, mas certamente para eles é. Você não consegue colocar links no Instagram, né? Você já percebeu isso, né? Eu quero tem essa reportagem aqui. Eu não consigo colocar um link para reportagem, né? Eu tenho que no browser, eu tenho que copiar aquele link. Por quê? Porque eu quero que você fique mais tempo lá. O X hoje traz menos conteúdos que te tiram do X. Né? Ele coloca tweets que tenham links no algoritmo de recomendação, ele recomenda menos, né? Então, se eles perceberam tudo isso, e se num primeiro momento perceberam que eles podiam fazer isso para vender publicidade, passaram a se perguntar, mas se eu consigo fazer isso para vender publicidade, o que mais eu posso fazer com esta máquina? O Max Fisher, que... Existem muitos livros sobre tudo isso que a gente está falando, mas acho que o do Max Fisher, A Máquina do Caos, explica um pouco essas possibilidades. E aí vem a pergunta, o que mais que eu posso fazer? Se eu consigo vender coisas para as pessoas, o que mais eu consigo fazer com essa máquina que eu tenho nas mãos, né? E eu acho que o caso Cambridge Analytica em 2018 demonstra um pouco isso, Vinícius. É só a conclusão. Talvez praticamente o ápice, pelo menos até 2018, daquilo que a gente já vinha vindo, né? Então... Eles fazem aquele estudo do contágio emocional. 2017, o Sean Parker deixa bem claro que eles sabem o que está acontecendo e querem explorar isso. Estão hackeando os seres humanos para fazer com que eles fiquem mais tempo na plataforma. E em 2018, a Cambridge Analytica, que por meio de um pesquisador que tinha um certo acesso no Facebook, ele teria abusado desse acesso sem conhecimento do Facebook, ele fez uma análise comportamental das pessoas, ele fez um sistema que, acessando os dados das pessoas no Facebook, ele começou a fazer posts e campanhas voltadas para manipular
as pessoas, né, dentro do contexto de cada uma delas, botando medo em uma para que ela não vá votar, botando medo na outra para que ela vote de uma forma X ou Y. E isso foi um escândalo. Tá? Eles chegaram a acessar os dados de cerca de 50 milhões de pessoas. Tá? E deu vamos dizer, uma grande confusão. Não sei se você quer acrescentar algum detalhe aí, Guilherme, mas isso foi utilizado para manipular a eleição, foi utilizado para manipular, não para manipular, mas para influenciar de uma maneira significativa as eleições. Foi utilizado para influenciar a questão do Brexit. E aí, nesse caso, né, dizem que teve um papel fundamental, né, nessa questão do Brexit. Os ingleses estão meio arrependidos, mas não tem muito o que fazer agora. Tá? Tem um vídeo do Channel 4, né, uma matéria Reportagem, né? com tudo isso muito bem documentado. Tá? E aí, o Zuckerberg, não Zucken, o Zuckerberg é chamado então por uma audiência no Senado para falar sobre isso. Né? Então, a gente tem mais informações sobre isso lá no episódio 148, Guilherme, que é o episódio do Cambridge Analytica. 149. O 48 Cambridge Analytica, 49 audiência do Senado. Então 48 e 49 que são a sequência dessas ocorrências. Bom, e aí vai, né? 2019, multa de 5 bilhões pela FTC, pela violação de privacidade. 2020, denúncia. E aí a coisa começa a ficar mais política aqui, né? 2018, 2020, denúncias do Facebook ter negligenciado o controle de conteúdo de desinformação na Índia, e o que teria causado, inclusive, danos físicos para as pessoas. Também tem a reportagem aqui. 2021, o whistleblower Francis Haugen trouxe uma série de documentos mostrando algumas das práticas internas bem problemáticas, seja tratando políticos e celebridades de forma diferente nas suas questões de moderação, e principalmente documentos internos demonstrando que eles tinham ciência de como o Instagram afetava a saúde mental, principalmente de meninas, de adolescentes. Né? Isso é muito importante, né? Porque a gente está falando sobre todos esses problemas, essas questões que a gente viu até hoje, mas a gente não pode esquecer que também tem adolescentes, crianças não deveriam, mas a gente tem adolescentes dentro dessas redes também, e que eventualmente um afrouxamento de certos controles pode causar problemas para essas pessoas. 2021, vazamento de dados de 533 milhões de pessoas, e a partir daí o Facebook começa a se envolver mais. Eu acho que dá para parar aqui em 2021, até pelo tempo, Vinícius, mas começa a ter uma série de envolvimentos políticos mais evidentes. A gente vai falar um pouco depois do caso de Myanmar, né? Foi muito, muito crítico, assim. Isso, a ONU, inclusive, trouxe relatórios comprovando, né, que a negligência também, pelo menos na moderação de certos conteúdos de desinformação, levaram a um problema, né, de eliminação étnica dentro de Myanmar. Né? Lembrando, tudo isso que nós falamos está documentado. Vamos tocar o áudio, Vinícius? Vamos lá. E essas várias coisas que você citou aí, Guilherme, essa questão dessa multa de 5 bilhões... a Cambridge Analytica, o início daquela coisa no Senado e tal, isso teria começado a balançar o tal do acordo que nós vamos falar no próximo episódio. Deixa eu botar aqui então, eu vou botar o vídeo dele aqui com o nosso áudio. Espera aí. Hey pessoal, quero falar sobre algo importante hoje, porque é hora de voltarmos às nossas raízes em torno da livre expressão no Facebook e Instagram. Eu comecei a criar redes sociais para dar voz às pessoas. Fiz um discurso em Georgetown, há 5 anos, sobre a importância de proteger a livre expressão. E ainda acredito nisso hoje. Mas muita coisa aconteceu nos últimos anos. Houve um grande debate sobre possíveis danos causados por conteúdo online. Governos e a mídia tradicional pressionaram cada vez mais por censura. Boa parte disso é claramente política. Mas também existem coisas realmente ruins por aí. Drogas, terrorismo, exploração infantil. Levamos tudo isso muito a sério. E quero ter certeza de que lidamos com responsabilidade. Por isso, construímos vários sistemas complexos para moderar conteúdo. O problema com sistemas complexos é que eles cometem erros. Mesmo que censurem acidentalmente apenas 1% das publicações, isso afeta milhões de pessoas. Chegamos a um ponto em que há erros demais e censura demais. As eleições recentes também parecem ser um ponto de inflexão cultural
para voltarmos a priorizar a liberdade de expressão. Então vamos retornar às nossas raízes e focar em reduzir erros, simplificar nossas políticas e restaurar a livre expressão em nossas plataformas. Mais especificamente, aqui está o que faremos. Primeiro, vamos nos livrar dos verificadores de fatos e substituí-los por notas da comunidade semelhantes às do X, começando no ZEWA. Depois que Trump foi eleito pela primeira vez, em 2016, a mídia tradicional falava sem parar sobre como a desinformação era uma ameaça à democracia. Tentamos, de boa fé, tratar dessas preocupações sem nos tornarmos os árbitros da verdade, mas os verificadores de fatos se mostraram muito tendenciosos politicamente e acabaram destruindo mais confiança do que criaram, especialmente no ZEWA. Ao longo dos próximos meses, vamos introduzir um sistema de notas da comunidade mais abrangente. Segundo, vamos simplificar nossas políticas de conteúdo e acabar com uma série de restrições sobre assuntos como imigração e gênero, que estão distantes do discurso predominante. O que começou como um movimento para ser mais inclusivo passou a ser usado cada vez mais para silenciar opiniões e excluir pessoas com ideias diferentes. E isso foi longe demais. Quero ter certeza de que as pessoas possam compartilhar suas crenças e experiências em nossas plataformas. Terceiro, vamos mudar a forma como aplicamos nossas políticas para reduzir os erros que representam a maior parte da censura em nossas plataformas. Antes, tínhamos filtros que analisavam qualquer violação de política. Agora vamos focar esses filtros em violações ilegais e de alta gravidade. Para violações de menor gravidade, vamos depender de alguém sinalizando o problema antes de tomarmos uma atitude. O problema é que os filtros cometem erros e removem muito conteúdo que não deveriam, então, ao reduzir a atuação deles, vamos diminuir drasticamente a quantidade de censura em nossas plataformas. Também vamos ajustar nossos filtros de conteúdo para exigir muito mais confiança antes de remover qualquer publicação. A realidade é que isso é uma troca. Significa que vamos interceptar menos conteúdo nocivo, mas também vamos diminuir o número de posts e contas de pessoas inocentes que removemos acidentalmente. Quarto, vamos trazer de volta conteúdo cívico. Por um tempo, a comunidade pediu para ver menos política porque isso os deixava estressados, então paramos de recomendar essas publicações. Mas parece que estamos em uma nova era agora, e começamos a receber feedback de que as pessoas querem ver esse conteúdo de novo. Então vamos começar a reintroduzi-lo gradualmente no Facebook, Instagram e Threads, tentando manter as comunidades acolhedoras e positivas. Quinto, vamos transferir nossas equipes de segurança, confiança e moderação de conteúdo para fora da Califórnia, e nossa revisão de conteúdo no ZEWA ficará baseada no Texas. À medida que trabalhamos para promover a livre expressão, acho que isso vai ajudar a construir confiança ao fazermos esse trabalho em lugares onde há menos preocupações sobre a parcialidade de nossas equipes. Por fim, vamos trabalhar com o presidente Trump para resistir aos governos ao redor do mundo que estão agindo contra empresas americanas e pressionando por mais censura. Os Estados Unidos têm as proteções constitucionais mais fortes do mundo em relação à livre expressão. A Europa tem um número cada vez maior de leis que institucionalizam a censura e dificultam a criação de qualquer coisa inovadora por lá. Países da América Latina têm tribunais secretos que podem ordenar que as empresas removam conteúdo silenciosamente. A China censurou nossos aplicativos, impedindo seu funcionamento no país. A única maneira de resistir a essa tendência global é com o apoio do governo do ZEWA, e é por isso que tem sido tão difícil nos últimos 4 anos, quando até o governo americano pressionou pela censura, agindo contra nós e outras empresas do país, encorajando outros governos a irem ainda mais longe. Mas agora temos a oportunidade de restaurar a liberdade de expressão e estou empolgado em aproveitá-la. Vai levar tempo para fazer isso direito. E esses sistemas são complexos, nunca serão perfeitos. Também há muito conteúdo ilegal que ainda precisamos remover com muito cuidado. Mas, em resumo, depois de anos, focando nosso trabalho de moderação na remoção de conteúdo, chegou a hora de focar em reduzir erros, simplificar nossos sistemas e voltar às nossas raízes de dar voz às pessoas. Estou ansioso por este próximo capítulo. Fiquem bem por aí e mais novidades em breve. Nós não vamos tecer comentários nesse momento sobre o que ele falou, porque tem coisas que são reais e tem coisas que obviamente são exageros ou até não são realidade, mas a gente vai parar por aqui, tá? Para que você, dado esse histórico que a gente deu, e agora com essa ação, né, do Facebook após a vitória do Trump, isso tem que ficar bem claro, né, que gerou toda essa discussão, a gente vai
A gente vai voltar daí no episódio número 2, na segunda parte desse episódio, né? Para discutir os desdobramentos disso, discutir o que ele disse, os impactos disso. E aí, faça você também a sua análise, né, Guilherme? Para a gente chegar e tenta fazer uma maneira fria, né? Porque dependendo de como, com o olhar, se a gente misturar política na história, e tem política misturada na história, esse que é o torna mais difícil, né? Dependendo da visão que você tem, você vai encontrar problemas diferentes nessa história. Então, a gente vai tentar, considerando o histórico que a gente tem aqui, considerando o que ele disse e fatos que a gente consegue levantar, a gente vai tentar, né, jogar um pouco mais de luz sobre essa atual situação. Certo. É isso aí, Guilherme? Bom, então tá, eu acho que era isso, né? Dividido em 2 episódios, né? Então você fique atento aí, né? Para que agora em fevereiro. Também as modificações, enquanto a gente falava, eu já vi, teve uma nova notícia aqui. O governo tinha certas ligações, né? Com o Facebook para a realização de controles de desinformação, sobretudo nas eleições, inclusive com o TSE. E parece que essas parcerias do governo com as redes sociais, né, para conter desinformação, eles estão bem preocupados de que isso pode desaparecer, né? Não acredito que irá desaparecer. Então, o fato ainda está acontecendo, o que também nos motiva a dividir isso em 2 partes. Porque você que acompanha o Segurança Legal sabe que a gente gosta de ter uma certa distância dos fatos, né? E eu acho que esse período aí dessa distância vai nos permitir fazer isso, Vinícius. E eu, enquanto isso, estava procurando o podcast, mas eu não estou encontrando, Vinícius, porque ele está no meu outro telefone. Porque Pois é, achei achou? aqui. É que eu tenho um telefone só de podcast, né? Estação Brasil, é um podcast sobre história. O cara é professor de história, evidentemente, né? Quer dizer, evidentemente não, mas ele tem 64 episódios já, e é muito interessante porque você vai encontrar, né? Eu tenho lido um pouco mais sobre o período imperial, o período colonial e tal. Então ele fala sobre o período primeiro reinado, segundo reinado. Essa parte que eu tenho lido assim, ele explica bem, e ele traz uma série de coisas sobre a história do Brasil, Segunda Guerra, FHC e Lula, aproximações, Brasil Imperial, Brasil Colonial, faz algumas ligações com literatura, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Fala sobre Gilberto Freire, ele critica um pouco, ditadura militar, aí tem 4 episódios. Enfim, quem gosta de história, né? Eu tô gostando, né, do episódio. Faz ligação com música, Semana da Arte Moderna aqui de 1922. Então, tô gostando, tô ouvindo aos poucos aqui, tô gostando, né? Então fica aí a recomendação, a pedido do Vinícius. Eu nem ia recomendar, mas. Tá, não, Né? perfeito. Então tá, Guilherme, eu vou... Vamos lá. Bom, vamos encerrar aqui, depois a gente tem mais uns minutinhos ali no YouTube para quem estiver acompanhando. E aí eu vou dar mais algumas informações aqui extras. Pra quem tá no YouTube. Pessoal, esperamos... Para quem tá no YouTube, dê um joinha, né? Se não deu joinha, para de assistir antes de... Mas assim, pessoal que está aqui então no feed, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui, e esperamos nos encontrar em breve aí no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Guilherme, eu achei onde deu o rebu. Quando eu copiei aqui, deixa eu só ver. Por alguma razão, ele não está copiando todo a transcrição, o que é muito estranho. Já peguei vídeos bem mais longos Ah, não, cara. Ah, não, tá certo. Aqui tá inteirinho. Faltou um ponto só aqui no final. Mas o nosso problema foi no ChatGPT. Que eu fui fazer a tradução. Aí no que eu fiz a tradução, quando eu copiei e colei lá para fazer a tradução, entrou no limite
de caracteres do GPT. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar de novo, agora eu vou fazer de novo. Eu vou gerar o áudio de novo. E vou colocar, vamos anexar no final aqui do vídeo. Tá? Então, para você que acompanha até agora, pode ouvir todo o áudio completo. Aí pode pular para a parte que ele estava falando ali, para não atrapalhar no meio do caminho. E aí a gente vai ajustar na edição, então, para quem vai ouvir o áudio completo. Aí tu coloca um sinalzinho, ó, pessoal, aqui tá ajustado, tá? Daí e toca a ficha, vê como é que tu faz ali melhor. Eu vejo que eu faço. Ou numa dessa, Guilherme, até como a gente tem a oportunidade de editar o vídeo antes de subir, a gente pode, então, quando você estiver assistindo aqui, talvez a gente tenha editado o vídeo, dado uma pausa, estendido ali um pouco a parte do áudio, só dar repete ali o vídeo, que a gente está parado ouvindo ele, a gente dá um looping ali e a gente coloca todo o áudio aí dali, embaixo também, pode ser. Acho que também rola. Tá, se a gente fez isso ou não, quando você está ouvindo isso aqui, você já descobriu o que aconteceu. Já é passado. Tá isso aí, bom. Guilherme. Boas férias, bom recesso. Até. Obrigado. Até fevereiro. Um beijo. Outro. Valeu. Tchau, galera. Tchau.